Encontrei nos ensinamentos do Avatar a mesma sabedoria que em vossos princípios. Se ensinasse em Roma, nosso amado povo se veria beneficiado. Mas isso corresponde a vosso juízo e decisão. E como na Judéia as perseguições aos seguidores do Avatar continuam dividindo o povo, um saduceu chamado Canaã de Betsaida foi ante Pilatos e disse: Viemos pedir-lhe ingerência neste assunto de meu povo, que por causa do essênio se encontra em inimizade entre si, e os irmãos já não são irmãos, nem os pais são pais de seus filhos, senão inimigos. Essas mulheres que aqui choram perderam seus maridos, não porque estão mortos, mas porque se foram de suas casas abandonando elas. E tudo isso ocorre porque elas não afinam com os ensinamentos do Avatar. Não achais conveniente crucificar o Avatar, considerando que ele tem causado mais mortes do que Zelotes? Ali tende prisioneiro a Barrabás, Menelíades e Bartolomeu, enquanto que o essênio anda revoltando o povo e provocando revoltas. Por acaso não estais aqui para impor a paz? E Pilatos disse a Canaã: Não discutirei convosco quais são minhas obrigações, e não tolerarei que me digas o que fazer, mas vos digo que se estáis divididos, não é por causa dos ensinamentos do Avatar, senão que por vossas próprias iniquidades. Antes de cair a noite, o mestre haverá de estar na minha mesa. Voltem nessa mesma hora, e ele terminará de responder-vos. Tendo em vista a citação do governador romano e a consecutiva convocação formal deste compromisso do Avatar, o saduceu convocou os sinedristas e os herodianos para propor-lhes uma ideia. Então, chegando à tarde, os conspiradores já tinham reunido uns 200.000 parentes, além dos demais que estavam perseguindo o Avatar por dogmas e conflitos religiosos. Então a multidão foi até o governador-geral, e ali os soldados tiveram que contê-los, que em altas vozes clamaram para que Pilatos viesse até eles. Quando Pilatos foi avisado, o Avatar estava com ele, e disse-lhe: Se vieram por minha causa devereis fazer juízo, mas vos rogo que deixe de lado nossa amizade, para que vosso pensamento seja justo. Não se preocupem com o nosso compromisso, porque eu sei muito bem o que eles querem, e teu ensinamento certamente que não é pacífico, mas não contradiz a lei que eu represento. Se ensinasse em Roma, certamente não produziria divisão, e o povo ficaria mais unido ainda. E se este povo é divisível, é porque merece. Quando estavam ambos na praça, um dos sinedristas mandou que se calassem e disse: Estamos aqui por causa deste que vos acompanha, e bem sabemos que ele anda perturbando nosso povo há uns 3 anos. Então, como é nascido na Galiléia, segundo nos disseram alguns de seus parentes, antes que a justiça romana lhe corresponda à justiça de nosso rei, que ordenou a morte por causa de blasfêmia contra nosso Deus Jeová. Esse essênio diz ser um Deus, e que os deuses são imortais. Então, se vós lhe crucificais, certamente que não morrerá. Então disse Pilatos: Nada injusto tem cometido este homem, então não entendo vossos argumentos, e mesmo que tenha nascido na Galiléia, sabeis que os cidadãos romanos não são tais por terem nascido em Roma, senão por serem leais ao império, e este homem não somente é leal a Roma, sendo que também é muito justo e tolerante. Então deixaremos o essênio que fale por si, porque não é justo que não se defenda. Então o Avatar se adiantou e disse: Desde que vim a vós, tenho tentado mostrar-vos que vocês não são um povo saudável de espírito. Então deveis arrancar de vossos corações os demônios do ódio, criados por Jeová Satanás, o falso Deus e pai de todos os demônios, sobretudo porque esta é a causa de todos os males e todas as vossas misérias. Mas agora estáis alegando que vim para dividir e separar-vos. Então que assim seja,
porque eu vim para separar o trigo do joio, ainda que isso cause derramamento de sangue com espada, separando os irmãos de seus irmãos e os pais de seus filhos, e as mulheres de seus esposos. Pois não pode viver o de coração puro com os de coração impuro, porque assim ocorre que os de coração puro virem escravos dos hipócritas e dos cobiçosos. Por acaso já não estavam divididos em castas, de acordo com a posse de riqueza deste mundo, havendo poucos ricos em possessão de bens e muitos escravos carentes até de comida? Certamente vos digo que muito tem tolerado Roma e todos os demais povos, mas se continuarem com vossa cegueira e perfídia, chegará o dia em que a paciência se esgotará e tereis exércitos rodeando vossas cidades, e não restará pedra sobre pedras nelas, porque infundireis a ira de todas as nações. Então não me culpem por vossos demônios, mas despertai de vossa infâmia. Então a multidão que perseguia, surda, cega e sem razão, e que agia comandada mediante sinais para agirem ao mesmo tempo, começou a insultar Pilatos e o Avatar. Percebendo que a cintura e a guarda real não era o suficiente para contê-los, o governador romano levantou suas mãos e esperou que se calassem e disse: amanhã terei tomado uma decisão, então podeis vir até aqui a esta mesma hora, então vão embora, e eu meditarei sobre o que é justo. Então, como não tinham respostas imediatas, saíram cabisbaixos. Então, entrando no palácio, o Avatar disse a Pilatos: entendo qual é vosso desejo, ainda que não queiram dizer, mas não se preocupem, porque ainda que eu deva me afastar, sei que não poderei fazer mais nada do que tenho feito para ajudar este povo tão cego e desequilibrado. Então o Avatar mandou chamar os seus seguidores mais próximos para que esperassem em Getsêmani, mas Pilatos pediu que convidasse-lhes para um banquete e se reuniram ali. Então o Avatar escolheu algumas dezenas de seus seguidores para que continuassem passando seus ensinamentos a quem quisesse aprender de bom grado. E lhes disse que se ausentaria, porque se permanecesse ali, colocaria toda a missão em perigo, e disse-lhes: muitos de vocês serão perseguidos, mas agora já estáis preparados para combater o mal, porque o desenraizaram de vossos corações. Tenho tido admiráveis provas de vossas valentias e de que haveis vencido o medo da morte. Sei que entre vós e os soldados de Roma já não há mais diferença, e se não forem convocados a serem soldados de Roma, então dedicai vosso tempo e esforço a divulgar os ensinamentos que haveis recebido de mim. Pilatos já designou 10 instrutores para que vos terminem de treinar e formar no uso da espada e na arte da guerra, porque em vista de nossos ensinamentos, o inimigo está mais atento do que nunca. Mas tenho que recordar-vos qual é vosso inimigo mais poderoso. Não é Jeová, nem os soldados de Herodes, nem os assassinos do STJ Sinédrio, que tem enviado para vos emboscar quando tiverem oportunidade. Vosso maior inimigo é o medo e o ódio gratuito, e vossos desejos carnais impuros e viciosos. Esses males são representados pelo triângulo da estrela, enredando um triângulo para baixo e outro para cima, que representa a dominação e a destruição de nossos ensinamentos. Quando terminais de vencer essa batalha interna que ocorre em cada um de vós, então já não importam os inimigos externos, e a vós, Flávio Marcellus, que tem tomado nota de todos os nossos ensinamentos, se encarregará de fazer cópias, para que cada um as leve e assim recordem tudo, sem alterar nenhuma letra, porque virá um tempo em que, por causa da perseguição, se esquecerão de muitas coisas. É importante que esses manuscritos estejam em ótimas mãos, pois haverá um tempo em que virão falsos profetas e perseguidores, que em nome de Jeová se apoderarão dos manuscritos e os adulterarão. Se até agora eles não cessaram de enganar e caluniar, é de se esperar que continuem fazendo isso posteriormente à minha partida. Antes que todos se foram, sendo já muito tarde, o Avatar elegeu 10 dos que estavam presentes e os preparou para uma longa viagem até o porto romano, onde embarcaram até a Gália
extremo leste do Império Romano, onde um barco dos armazéns imperiais levaria um carregamento de sal. Antes do amanhecer, alguns homens e suas esposas, e o Avatar e sua esposa Madalena, receberam provisões e os respectivos salvo-condutos de Pilatos, e foram até o Porto dos Mineiros, escoltados por 50 soldados, porque algumas tropas de Herodes espreitavam sempre os caminhos a fim de emboscar para matar o Avatar. Quando entardeceu aquele dia, aqueles que pediam a Pilatos que mandasse matar o Avatar estavam reunidos na Praça das Armas, onde ali reclamavam a Pilatos que o crucificasse ou que o entregasse para que o levassem a Herodes. Como eles eram o dobro da quantidade dos guardas do Palácio Imperial de Roma, durante um dia inteiro haviam preparado uma revolta popular, e Pilatos já havia previsto tal situação e havia reforçado a segurança, mas isso não intimidou os revoltados, mas os conteve sem que pudessem entrar no palácio. Então Pilatos lhes fez o seguinte pronunciamento diante dos insanos que estavam cegados por seu Deus Jeová: Eu sei que vocês estão aqui em busca de injustiça, mas não lhes darei de forma alguma, porque o homem que buscais já não está mais entre nós, pois ele foi a outro lado do mundo ensinar a outros aquilo que vós haveis rejeitado. Como podem ver, lavo aqui minhas mãos como juramento de que o mestre essênio não tornará a ensinar entre nós a sua sábia doutrina. Então vão embora a celebrar vossas festas. E como ficaram frustrados com seus planos de sabotagens ideológicas e assassinatos políticos, os ministros do Supremo Tribunal e os sinedristas que haviam preparado enormes argumentos para prender o Avatar começaram a insultar o governador, e o governador teve que fazer uma ação imediata contra os revoltosos. Muitos ficaram feridos, e Pilatos mandou executar alguns prisioneiros detidos em custódia, crucificando-os no Monte da Caveira, para servir de exemplo para que ninguém mais tentasse sedição contra Roma.